Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Estamos aguardando aí o nosso convidado chegar. Tiago. Boa noite, Michel. Cardoso. Tudo bom? Esperando o Tiago chegar aí, gente. O Tiago já tá vindo, já avisei ele que eu ia iniciar a live. Ele já deve estar entrando, aguardando ele me chamar aqui, tá ok? A galera tá chegando, aguardando o Thiago me chamar aí, eu já com ele. Thiago, cadê você? Ah, o Thiagão entrou. Já chamei já. Vai entrar. Tudo bom, Thiago? Tudo bem? Tá vendo certinho Já aí ou não? tá tudo certinho, só virar a sua câmera. Aí, perfeito. Tá barbudo, homem? Vou deixando crescer um pouco, mudando um pouco. Barbudo, Você tem mudar que um fazer pouco. um tratamento de pele, igual eu fiz esse final de semana. Oh, aí sim. O pessoal falou que eu fiquei parecendo Frozen. Gente, como a gente já havia avisado aí pra vocês, o Thiagão vai falar um pouco mais. Por quê? O que está acontecendo? Por que eu chamei o Thiago para fazer uma live hoje comigo? Para quem não sabe, eu e o Thiago somos amigos já há alguns anos, tá? Amigos pessoais, não é só de rede social. O Thiago vem aqui a Londrina, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente liga um pro outro. E eu resolvi chamar o Thiago porque o Thiago ele é o precursor das verdades que poucas pessoas queriam ouvir alguns anos atrás. E eu costumo dizer que o Thiago ele é muito parecido comigo. Parecido em alguns aspectos do tipo, ou você ama o Thiago ou você odeia o Thiago. Muita gente me vê assim também. Por quê? Porque ele foi o cara que abriu a caixa de Pandora no mercado, nesse mundo maromba, né? Falando as verdades que alguns fisiculturistas queriam esconder. Inclusive, atletas que há anos atrás o criticavam pelas verdades que ele jogou na cara de muita gente, hoje fazem a mesma coisa que ele fez há 3, 4, 5 anos atrás. Então, vamos falar um pouco, Thiago, sobre o seu conhecimento que você tem no seu mercado de anabolizantes, ou seja, o mundo dos laboratórios undergrounds. Correto. Então, quando eu iniciei com fiz aquela sequência de vídeos, né, que eu lancei no YouTube, no começo eu fui procurado até então eu também desconhecia, né, eu era apenas uma pessoa usuária, como a maioria, e quando eu entrei que eu comecei a fazer os vídeos, que eu acabei entrando no meio, cara, eu tive muita proposta, por exemplo, de vendedores, até mesmo de donos de laboratórios undergrounds, para mim fazer divulgação da marca, né? Eu me Correto. lembro que no começo eu entrei com o Marcos Medeiros, né? Ele era, na verdade, acho que era era da Power Farm, alguma coisa assim. Só que ele era um vendedor underground, né? Um exemplo assim, um exemplo de laboratório underground, mas ele buscava muito conteúdo do Paraguai, né? Então o que acontece? Na época eu tinha fechado com ele porque ele era uma pessoa que sabia as fontes corretas, de quem pegava, de quem não pegava, das farmácias certas que ele pegava, dos contatos certos direto do Paraguai. Então foi um Tá. cara que, graças a Deus, eu nunca tive problema. E ele sempre me foi sincero em relação às postagens, um exemplo assim, ao produto mesmo, né? Produto de qualidade, né? Realmente produtos originais. E, cara, e esse e-mail, cara, ele é muito. Um exemplo assim, eu vou falar assim, o ganho, cara, não é um ganho baixo, é um ganho alto. Por exemplo, na minha época, quando eu fechei com o Marcos, pra você ter uma ideia, o cara me mandava dinheiro e mais uma quantia de R$ 5.000 por mês em produto.
para mim usar, mano, mas eu não fazia utilização dessa quantia, entendeu, de produto. Então, cara, eu guardava, às vezes armava para um amigo, alguma coisa, e fora o dinheiro. Então, o que acontece? Eu quero chegar num ponto que é o O seguinte. dinheiro, sem querer te cortar, já te cortando, Thiago, só para a galera entender um pouquinho, tá? Eu tenho um conhecido que, inclusive, esse conhecido está preso, tá? Inclusive, ele já foi youtuber famoso aí na rede social, o Alan Kowalski. Nós temos algumas informações, por exemplo, que ele era responsável por um laboratório no Paraguai. Esse laboratório no Paraguai, que ele era responsável em fazer os viais, existia um turco que o pagava para ele invasar esses viais. Para vocês terem uma ideia do que é o fluxo de dinheiro, tá? Só para vocês entenderem. Qual que era a função dele? Esse turco alugou uma casa para ele no Paraguai, uma mansão, fornecia toda a matéria-prima, todo o maquinário, e pagava para ele $1 por vial. Então o que ele fazia? Ele pegava os sais, cozinhava o produto, envasava nos viais, né, colocava nos viais, tinha um equipamento adequado para se fazer isso lá, e o responsável por isso pagava para ele $1 por vial. Vocês sabem quantos viais ele chegava a produzir por dia? Uma média de 400 a 500 viais por dia. Imagina você ganhando de 400 a 500 dólares por dia. Isso porque você é um bosta. Você só é aquele cara que está ali trabalhando de empregado. Isso é um exemplo só do que é esse mundo de laboratório underground. Tá? É uma quantidade de dinheiro muito alta, muito fácil. As pessoas se deixam seduzir facilmente. Tá? Sim, não, por favor, continua. Perdão, o que eu quis dizer no começo disso daí, eu quero falar para você em relação a ganho, justamente a isso daí, a ganho. Você vê, eu era uma pessoa, cara, que eu não conhecia nada. Eu apenas um exemplo, comprava as minhas coisas, exemplo, o Peptide, antigamente eu pegava na PepBride, né? Era um site lá dos Estados Unidos, hoje eu nem sei mais se tem ou não. Era a fonte de peptídeo no qual eu pegava, era PepBride, vinha por FedEx, chegava, cara, era 4 dias certinho em casa. Então o que acontece? Cara, eu sempre comprei os meus produtos, e de repente tá chegando uma quantia daquela lá, eu falei, mano, mas eu não faço utilização de tudo isso, mais uma remuneração boa em dinheiro. Entendeu? Não é uma remuneração pouca. A gente tá falando, um exemplo assim, às vezes um laboratório vai patrocinar um atleta, um exemplo assim, o laboratório paga aí, tem atleta que pede 5, 6 mil reais por mês do laboratório, fora a quantia em dinheiro. Entendeu? Então o que acontece? Dificilmente uma pessoa vai chegar numa pessoa, por exemplo, um influencer, no digital, e vai perguntar, o seu produto é bom? Cara, você acha que o cara vai falar mal do produto, ganhando o que ele ganha, mais, por exemplo, a quantidade de produto exorbitante que o cara às vezes pede, que muitas vezes ele nem usa e vende, muitas vezes o cara, ele divulga uma marca, cara, eu já vi, eu tenho experiência de amigo meu, próximo, um amigo, um exemplo assim, de pessoas que divulgam marca X, eles pedem a cota mensal, chega a cota mensal, eles vendem e compram de outra marca. Entendeu? Então, hoje em dia, cara, é muito fácil. Chega o produto para ele, ele vende e compra de outra marca. Compra de outra marca. Olha que interessante, no mundo do suplemento também acontece isso. Acontece. Os caras recebem, os caras são patrocinados pela marca X, mas utilizam a marca Y. Olha que interessante. Não, isso daí acontece também. Porque, veja bem, o cara não vai querer, ele sabe que o produto é ruim, entendeu? E ele não vai querer... Ele sabe que o produto não é bom, ele sabe. Exatamente, mas ele está preso à marca por quê? Por causa de dinheiro. Eu não preciso ir longe, cara, eu conheço um laboratório que ele já quebrou, um exemplo assim, ele já trocou de nome acho que é a terceira vez que ele troca o nome. O que acontece? Qual que é a jogada dos caras hoje em dia? Por exemplo, eles vendem quantidade de produto, exemplo, abre desconto, abre isso, abre aquilo, eles vendem a quantidade X de produto, não dá conta da demanda. Por exemplo, às vezes o cara perde matéria-prima no Paraguai, que vem na fronteira, atravessa, perde matéria-prima, ele não dá conta da demanda, o que ele faz? Ele lança uma suposta promoção, ele arrecada o dinheiro de uma galera, um dinheiro bom, e o que ele faz? Simplesmente some. Entendeu? Dificilmente você tem contato com o dono de laboratório. Você não tem contato. A maioria das pessoas que é influencer, por exemplo, assim, o cara vai no Facebook, por exemplo, no Instagram, o cara manda um direct e as negociações vêm por ali. Dificilmente um dono de laboratório, por exemplo, ele vai
se mostrar para uma pessoa? Justamente porque tem pessoas dessa índole, mano. O que acontece? O cara ele usa a imagem do influenciador, entendeu? O cara divulga, ele tá passando por uma situação difícil, ele arrecada o dinheiro, some no mundo. Aí o que acontece? Ele troca o nome do laboratório, vira um laboratório X. O que acontece? É aquilo que o próprio Fred, né? O próprio Fred já comentou um tempo atrás, galera, o Fred do treino pesado, estava comentando. Vários laboratórios aí que existem, que nascem, laboratório é igual marca de suplemento, nasce um novo todo dia. São os mesmos laboratórios, as pessoas simplesmente mudam de nome. Entendeu? E o que é interessante é que esses atletas que são, entre aspas, patrocinados, sabem disso e continuam fazendo essa divulgação. Exatamente. O caso da HP Peptídeos é só um exemplo do que se vem acontecendo no Brasil durante anos. O que eu quero deixar claro para a galera é o seguinte: aqui ninguém está recriminando o laboratório underground, ninguém aqui é hipócrita. Por quê? Porque todo o esporte utiliza anabolizantes. Todo o esporte depende no Brasil hoje de laboratório underground, de mercado negro. Ninguém aqui é hipócrita em não admitir isso. É óbvio que existem laboratórios que têm qualidade, que é uma minoria, eu acredito que o Célio concorde comigo, são poucos os laboratórios que oferecem qualidade para os atletas, e existe uma maioria de laboratórios que fornecem produtos extremamente subdosados e falsificados. Óleo de cozinha, só com óleo de uva, ou óleo de amendoim, um reagente dentro e assim por diante. Hoje em dia, cara, o maior erro das pessoas é ir pelo produto pelo cheiro. Cara, nossa, tem um cheiro meu. A maioria daquilo lá, para quem não sabe, exemplo, quando o produto ele cheira muito forte, eu posso falar mais tecnicamente, especificamente, porque eu já vi o processo de cozimento, entendeu? Quando eu fui fazer a matéria na Duo Pharma, lá no Paraguai, quando eles estavam bem na ativa, cara, eu conheci o dono, eu vi os caras fazendo produto. E o cara, ele era um químico de mão cheia. E ele me explicou. Por exemplo, quando você abre um produto e vem aquele cheiro muito forte, o que é aquilo lá? É guaiacol. Guaiacol nada mais é do que um pré-anestésico, que é justamente para aliviar a dor na hora da aplicação. Entendeu? Então o que acontece? E aquilo lá dá um cheiro muito forte. Então às vezes a pessoa usa 1 ml, nossa, o produto está cheirando a casa toda. Cara, aquilo lá nada mais é do que um pré-anestésico. Entendeu? Não significa que o cheiro tem a ver com a matéria-prima que vai dentro do bujão, a matéria-prima específica do produto. Não, aquilo lá é apenas um pré-anestésico que tem esse odor. Correto. E tem um detalhe também, né, Célio? Eu e o Célio, a gente estava conversando hoje à tarde, inclusive com um químico que não vem ao caso. O maior problema, o maior desafio no Brasil é o próprio usuário de ergogênico. Tá? É uma mentalidade tosca, é uma mentalidade pobre, e me desculpe que eu vou falar aqui agora, tem que se fuder, tem que tomar no cu. Que é a mesma mentalidade tosca desse Zé Ruela, desse bando de Zé Povinho, que quer comprar ergogênico pagando R$120 em Primambolan, pagando R$130 em Masteron, pagando R$60 em promoção, compre R$500 em Viais e receba um Masteron de brinde. Que desgraça! Vou falar, o cara tem que ser muito filho da puta, muito burro, para comprar uma merda dessa. E tem que se fuder, tá? Então, assim, Célio, fala pro pessoal, a gente estava conversando hoje, fala pro pessoal quanto custa os sais. Vamos falar de 3 aqui. Vamos falar aqui do Primambolan, vamos falar do Masteron e vamos falar do mais caro lá, o outro, Trembolona. Então, os 3. A Primambolan ela é o ergogênico mais caro que tem. Um exemplo assim, antigamente, quando eu fui lá estava lá na Duo Pharma, o cara me mostrou a tabela dos fornecedores de quem ele pegava e o valor que ele pagava. Um exemplo, na época, meio quilo de Primambolan era avaliado em $5.000, né? Vamos converter isso em reais. Pelo que a gente conversou com aquele amigo meu que é químico hoje, que ele está por dentro desse processo, por exemplo, só a matéria-prima para um vial de 10 ml, só de matéria-prima de Primambolan, o custo é R$150. O custo
da Primobolan. Ó, gente, para vocês entenderem, ó. Tá colocando, Peraí, sério, só para o pessoal entender. Só para o pessoal entender. Que a gente estava conversando hoje. Sem Só colocar para o vocês preço entenderem. do vial, que é o recipiente que vai o produto, sem colocar a tampa, sem colocar borracha de vedação, sem colocar rótulo, que tudo isso, e sem colocar numa caixa ou num saquinho que tem a logomarca da empresa. Tudo isso sem colocar. E vamos colocar um detalhe. O cara que vai manipular uma Primobolan, qualquer tipo de ergogênio que vai fazer um trabalho, veja bem, se o custo daquilo lá, vamos dizer, chega a próxima 180, 200 reais, como que ele vai vender aquilo a 200? Você acha que o cara vai arriscar entrar no mercado negro para ganhar, e correr risco de ser preso para ganhar 20 conto? Quem O cara corre o risco de pegar de 8 a 12 anos de cadeia, é responder um crime hediondo para ganhar 100% de margem. Não, Tá no ramo errado. Assim, ó, É burro. No caso da Primobolan, um exemplo, 200 conto, o cara pode jogar 50, um exemplo, 100% de lucro em cima. Veja para quanto que vai esse produto. Um exemplo, o dono do laboratório. Um exemplo, o cara vai vender, um exemplo, eu manipulo, faço tudo, meu custo é 180 reais, aí eu vou vender para você a 200, para ganhar, fazer todo esse processo, correr todo esse risco para ganhar 20 reais. Cara, ninguém é burro. Entendeu? Hoje todo mundo sabe que a gente vive no mundo capitalista e é tudo em cima de torno de dinheiro. Então, se para ele ter todos, o cara não vai fazer um produto onde ele não ganhe menos que 100% em cima. É Não, nesse dificilmente. mercado 200%, pelo menos. Pelo menos. Entendeu? Então, 100%, 100% nego trabalha com produto ilegal na área de suplementação. 100% nego trabalha com produto ilegal na área de suplementação. Agora, na parte de ergogênico, vai colocar no mínimo 150%, 200%. Na época que eu tinha loja de suplemento, o markup, né, que era passado pela Atlética, era de 70% em cima do produto. A gente está falando de um produto legalizado. Agora, veja bem, no ilegal, o cara não vai fazer todo esse trampo. Tem um detalhe que muita gente não sabe. Por que o mercado de anabolizante falsificado e subdosado no Brasil está crescendo? É aquilo que eu estava falando lá atrás. É porque tem uma raça de filha da puta, não tem outro nome. Tem que chamar assim, filho da puta. O cara, ele quer andar de Ferrari pagando o preço de Fusca. O cara, ele compra um Primambolan, fala assim, meu Primambolan é 100%. Quanto você paga? R$150. Aí o Zé Ruela, da outra marca, da esquina, fala assim, ó, vou fazer uma promoção aqui, ó, Primambolan 120 conto. Ele vai lá correndo comprar o Primambolan 120 conto. Promoção de 40% de desconto em qualquer vial. Exatamente, que é o que mais está tendo aí. Aí eu te pergunto, como é que você quer um mercado com ergogênico de qualidade, sendo que os próprios usuários, em sua maioria, estão se cagando para a qualidade, eles querem preço, que é a mesma coisa que acontece no mercado de suplemento. O cara, ele quer comprar uma whey isolada e pagar 120 conto. Ele acha que ele está tomando whey isolada por 120 conto. É a mesma coisa o cara pegar um Primambolan, pegar um Primambolan, um Masteron, pagar lá R$120 e achar que está tomando um produto 100%. Aí eu te pergunto, quem é que está errado nessa brincadeira? É o cara que quer atender o burro, o ignorante, que acha que existe sais 100% barato? Ou o cara simplesmente está ganhando o dinheiro dele em cima de um bando de otário? Cara, veja bem. É isso que a gente tem que pensar. É essa mentalidade que o consumidor tem que mudar. Se você quer qualidade, parceiro, você tem que pagar por isso. Sim, os atletas, as pessoas que têm laboratórios com qualidade, eles pagam caro. Os sais não são baratos. Os produtos são caros. Olha, eu pago num Primambolan R$180, R$200. Esse Primambolan, ele é bom, ele não é excelente. Ele é bom. Ele pode ser subdosado? Um pouco subdosado, sim. Mas ele não é igual a essas porcarias que são vendidas aí fora 120, 130 conto, não. Eu concordo. E pode falar, senhor. Uma coisa eu te falo, entendeu? As pessoas têm que ver que é o seguinte, ó. Além de tudo isso daí, o exemplo, o dólar caro, por exemplo, matéria-prima, na hora que você vai comprar, não tem esse negócio, vai dar um descontinho, não tem, os caras não dão desconto. O valor não existe. Não existe. E paga a taxa de envio, paga isso, paga aquilo. Então o que acontece? Tirando o fato que o cara, por exemplo, que vai montar um laboratório, ele tem a despesa do quê?
A maioria não vai fazer isso aí dentro da casa dele. Ele vai alugar um lugar específico que ela vai gerar um custo para ele, ele vai ter que pagar um aluguel. Ele está pagando o cara que está fazendo a mídia digital para ele, o influencer digital. Quer dizer, cara, olha o custo que o cara tem. Entendeu? Então o cara, veja bem, o cara não vai montar um negócio na ilegalidade, sabendo que ele pode ser preso, para ganhar 20, 30 reais por produto. Ele não vai fazer o negócio dele. Ele não é burro o suficiente para fazer isso daí. Ninguém é. Entendeu? Nenhum laboratório é. Vamos falar assim, em média. Um exemplo assim, a trembolona, vai. Meio quilo do sal dela, se eu não me engano, o cara paga acho que $2.000, meio quilo de trembolona. Aí você converte isso daí em real. Meio quilo de acetato de trembolona, exemplo, sal, você faz em média de 180 reais. Entendeu? Então o que acontece? Aí você vai saber, por exemplo, não sei quanto tá o dólar hoje. O dólar tá quanto hoje, Félix? 5 e... Vamos botar uma média. Elas por elas, vamos colocar 5,40. Vamos lá, 5,50. Então, 5,50. Aí você converte 2.000, né? Vezes o valor. E você sai, de lá você faz 180 reais. É o preço, por exemplo, assim, que o cara, é o lucro que o cara vai ter em relação àquilo lá. Ó, o pessoal está falando aqui 5,50. 5,50. Então, não é um lucro baixo, só que fora isso daí, o que acontece? Isso eu estou falando, um exemplo assim, na época que eu fiz uma conta assim, mais ou menos, o cara gastava em média de 12 mil, o cara faturava em média de 30, por exemplo, com isso daí. Mas isso daí só na matéria-prima. Por exemplo, não contamos, um exemplo, os viais, um exemplo, um aluguel, sem contar os diluentes que ele vai fazer utilização. Quer dizer, o cara não tem um lucro também tão exorbitante. Um exemplo assim, e você subdosar um laboratório, cara, que nem o cara falou para você, não é vantagem. Entendeu? Não compensa você fazer um negócio desse daí. Agora, a grande maioria, cara, só quer saber do quê? De subdosar. O errado, justamente, cara, é o público que procura o produto. Porque o cara, na vida dele, ele quer fazer de tudo. Ele quer no carro, ele quer pôr a melhor roda, ele quer pôr o melhor pneu, ele quer pôr o melhor... Mas no corpo o cara joga merda. Uma coisa que ele corre risco de vida, risco, por exemplo, eu quase perdi minha perna por conta de uma aplicação errada que eu fiz. Não vou nem falar por conta da substância, mas aí você põe no ponto. E os caras que compram produto, uma vez eu fui num laboratório, mano, eu desacreditei. Eu fui num amigo meu, o cara tinha um laboratório. Cara, os óleos de transporte, por exemplo, o óleo de uva dele, todos os dissolventes, os diluentes, cara, estavam, sabe aonde? No banheiro. Do lado do vaso sanitário, do lado do lixo onde o cara jogava papel higiênico. E o cara teve a cara de pau de falar pra mim que o banheiro era o lugar mais limpo da casa. Falei, você tá louco. Entendeu? Tá louco. Então é esse tipo de coisa que vai pro mercado, cara. E as pessoas, cara, não vê, mano, sabe? Qualidade, cara, você paga mais por isso. Não tem, todo mundo tá sabendo. Por exemplo, tem gente, cara, que tem problema com tabela. Entendeu? Eu tenho grupo aí, direto, né, de vendedor dessas coisas. Cara, direto, nego manda tabela. Às vezes o cara pede tabela num grupo, eu tô no grupo, mesmo o cara que tá pedindo num grupo, ele tá pedindo em outro grupo. Esse cara vai fazer o quê? Coleção de tabela? O mercado, pelo mercado ser irregular, a gente sofre com alguns problemas aí, porque é o seguinte, por exemplo, vamos colocar aí marcas, né, que a gente estava falando. Geralmente a marca, quando ela entra no mercado, qual que é o sistema que ela faz? Que é também semelhante no mercado de suplemento. Quando entra uma marca nova. Você pega o atleta para fazer a propaganda, para ser de vitrine, né? Você fornece o produto bom, produto 100% para o atleta, porque o atleta vai sentir, vai indicar. Quando a marca ela esquenta e pega aquele ritmo de venda, o que os caras fazem? Eles subdosam o produto. Eles tiram 60% do sal, deixa aquela subdosagem baixa, ou então tira todo o sal e só coloca reagente. Aí você vê os tipos de óleo que é colocado lá dentro, é o que mais acontece. E muitas pessoas, Célio, vou te fazer a pergunta, que é o que o pessoal estava me perguntando no Instagram antes da gente começar a live. Qual que é a principal pergunta? Vou te fazer duas já, para a galera ficar esperta. Eles perguntaram, na sua opinião, quais os melhores laboratórios na sua opinião, independente de você ser patrocinado ou não. E segundo, quais os cuidados, o que o usuário recreativo ou atleta amador ele deve reparar no vial, na substância, quando ele comprar,
para saber se é um produto de qualidade ou não? Existe alguma forma de se fazer isso ou só através daquela análise de reagentes químicos? Não, um exemplo assim, no corpo, uma coisa que você joga no seu corpo, um exemplo assim, você compra uma determinada marca, né? Por exemplo, eu já tive muita reclamação em relação ao produto da King, em específico testosterona. Já bem, não estou julgando, não estou falando nada. Por exemplo, a pessoa aplica e o local inflama. Por exemplo, o cara aplica, por exemplo, enantato no lado do glúteo. O que acontece? Toda aplicação de qualquer hormônio que você fizer, você sente aquele desconforto na hora, porém passou 5, 10 minutos, cara, aquele local tem que estar totalmente indolor. Você não pode sentir dor. Entendeu? Então o que acontece? Uma coisa que eu fico muito atento é, por exemplo assim, se eu for jogar um exemplo, se eu trocar de laboratório e usar um laboratório que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é dividir as substâncias. Por exemplo, eu jogo trembolona de um lado, testosterona do outro, para quê? Às vezes você bate um produto, por exemplo assim, aquele produto ele não foi bem diluído, ou não está bem esterilizado. O que acontece? Problemas de inflamação. O cara aplica e inflama. Entendeu? Inflama uma vez, 2 vezes, ou o cara aplica, aquilo dá febre nele. O cara fica com o corpo febril. Também não é normal. Entendeu? Um exemplo assim, isso daí são sintomas que eu sinto no meu corpo. Já aconteceu de eu insistir em um produto, cara, e toda vez que eu jogava ele, eu sentia dor a ponto de inflamar, tinha que me drenar, me causava febre. Então, um exemplo, tudo que te causa febre é sinal que o seu corpo está rejeitando. Então, não é bom você insistir. Correto. Agora, em relação aos testes, né, que é feito, por exemplo assim, é que nem tem 2 tipos de testes para você ser realizado. O qualitativo e o quantitativo. E o quantitativo? Foi que nem aquele amigo meu explicou para mim como que seria o teste, o quantitativo. O quantitativo, ele é feito como a maioria pode, subjuga a máquina, mas na química, tudo que é testado através de máquina é chamado um instrumento, né, na química. Então, o que acontece? Esses instrumentos, eles variam de 300 até 500 mil reais. Na verdade, esses instrumentos que fazem a análise qualitativa, né, no caso dos esteroides, são maquinários que custam entre 300, 400, até meio milhão de reais, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. São laboratórios, geralmente são laboratórios farmacêuticos que têm esse tipo de equipamento. Parece que a Polícia Federal parece que tem também esse tipo de equipamento para fazer a análise de viais que são apreendidos, né, para ver a pureza do vial que foi apreendido. E no quantitativo, né, o químico ele consegue analisar as substâncias presentes, inclusive saber a concentração da amostra. Isso daí no quantitativo, que seria o teste mais correto, mais preciso. A qualitativa nada mais é do que o teste que o Thor faz, que é o teste de reação. Quantitativo. Não, você inverteu agora, desculpa. Qualitativo é o que a gente falou. O teste que o Thor faz é o quantitativo. Não, acho que é o qualitativo. Não, qualitativo é com o maquinário. O quantitativo é o reagente químico. Porque o quantitativo ele simplesmente... O teste que o Thor faz é um teste colorimétrico. Entendeu? Exato. É um teste quantitativo. Por quê? O teste que o Thor faz, pelo amor de Deus, ninguém está falando mal do Thor aqui, tá? Não, o teste que o Thor faz é um teste simplesmente para determinar se, pela cor do reagente, se ele realmente tem o masteron, se ele realmente tem a trembolona, se ele realmente tem o propionato, a substância que está ali dentro. Mas ele não consegue avaliar se aquele produto é 100% ou não. Simplesmente, dependendo da coloração, se a coloração for mais forte, significa que a concentração de determinada substância é maior. Se a concentração é mais fraca, a substância que está ali é menos concentrada. E se não tem a coloração exigida, significa a ausência da substância. Não dá para tipificar a concentração. Sim. Isso seria isso. Sim. Mas ele não consegue ter a exatidão da concentração do produto avaliado. Não, isso é impossível. Sem um maquinário específico é impossível. Tem como saber a concentração desse produto avaliado. Entendeu? A coloração mais intensa, por exemplo, se tiver que dar um reagente, que nem o químico determinou, na cor rosa, vamos dizer, tem que dar
uma coloração rosa. Se for uma coloração, uma tonalidade mais intensa, significa maior concentração do produto. Uma coloração rosa menos intensa significa menor concentração do produto. Entendeu? Mas não significa que o produto é 100%. Entendeu? É uma intuição para saber se alguma coisa está indo bem ou não está indo não. Isso aí o que acontece? É o teste mais básico que tem no meio da química, né? Entendeu? Correto. É o que ele faz. Uma coisa que eu fiquei chateado, um exemplo no começo aí, que deu uma conversa aí, foi em relação a... Inclusive eu cheguei a conversar com você, conversei com o Thor também, ele é ciente disso aí, em relação a ele querer fazer um e-book falando dos 10 melhores laboratórios. Entendeu? Tipo assim, mandou... Cara, eu acho, no meu ponto de vista, veja bem, que eu estou te falando, não estou criticando ninguém. Cara, ele começou a fazer um trabalho, cara, legal. Um exemplo assim, concorda que antigamente as pessoas... Cara, a gente era totalmente no escuro. Antes dele aparecer, um exemplo, eu falei dos hormônios, mas quando ele apareceu fazendo os testes, o que acontece? Pelo menos, aqueles laboratórios que era mais vagabundo mesmo, um exemplo, que não batia coloração de nada, que realmente não tinha presença de substância, cara, foi detectado. Exatamente, Isso concordo. isso aí já ajudou bastante. Cara, foi um trabalho, porra, mano, bem intencionado, sabe? Gostei da atitude dele, porque eu acho assim, cara, o laboratório, quando ele é ruim mesmo, underground, cara, tem que ser avisado, tem que ser falado. Por quê? Eu sou usuário também, assim como todo mundo. Por exemplo, que nem você falou para mim citar marcas boas no mercado. Cara, ó, eu sou patrocinado pela GPP, gosto da GPP, já vai fazer quase 3 anos que eu estou com a empresa, nunca tive problema, por exemplo, com inflamação com o produto, esse problema que eu te falei, de aplicação, ficar dolorida no dia seguinte, ou minutos depois, cara, não tive esse tipo de problema. Todos os exames que eu faço, por exemplo, cara, eles estão dentro das minhas expectativas. Por exemplo, eu vou lá, faço um exame de testosterona, cara, tá sempre batendo elevado. Eu fiz um exame de trembolona, por exemplo, fui testar, fazer exame de sangue. A minha prolactina deu alterada. Eu entrei em contato com o médico, que era o Dr. Guilherme Klein, ele falou, Thiago, para com a trembolona. Minha prolactina estava mais de 70, e no normal era 14. Ele falou, meu, para, eu entrei com medicamento, quer dizer, inclusive tá até aqui o nome, ó, da área de ciência. Entrei com medicamento, e ele falou, meu, você vai usar esse medicamento, porque eu tava usando a carbegolina, cara, não tava baixando minha prolactina, meu receptor tava tudo fechado. Quer dizer, aí eu tive que parar com ela. Quer dizer, então, o que eu tava jogando no meu corpo, por exemplo, através de um colateral, eu consegui detectar que tinha presença do produto. Porém, é que eu tô te falando, em relação a você testar se a matéria-prima é 100% ou não, cara, eu acho que assim, ó, se eu falar para você que é 100%, porra, eu tô mentindo. Porque, que nem eu te falei, pra gente fazer isso aí, a gente precisa fazer um teste O maquinário. Você tem um maquinário para fazer um teste qualitativo. Entendeu? Aí concordo. Agora, todo atleta que é patrocinado, ele pode falar que o produto, que a empresa que o patrocina é 100%? Cara, ele não pode falar. Porque é o seguinte, da mesma maneira que eu estou te falando, como que ele pode afirmar, sendo que a maioria dos laboratórios hoje, vendendo do jeito que eles vendem, por exemplo, fazendo promoção, como o cara vai comprar um aparelho de $500 mil para fazer algum tipo de teste, para testar o produto dele? Como que seria o única que pode dar 100% de certeza, cara, é uma indústria farmacêutica, que tem todo equipamento, tem tudo certinho para ser um produto. Entendeu? Então o que acontece? A GPP, assim como outros laboratórios que eu posso citar, cara, a Nano eu já usei, é boa. Tem a Eurolabs, que eu já usei também, é boa também. A GPP, cara, faz quase 3 anos que eu tô com eles, cara, não abro mão, entendeu? Deles, porque, é que não tô te falando, dentro das minhas expectativas, cara, não tenho o que reclamar. Tá, pra mim, tá me satisfazendo as minhas necessidades, cara. Faço os exames. E detalhe também, né? Detalhe, exames. Principal, né? Exame. Parece que tem muita gente aí que quer ver o resultado na frente do espelho. Não é só isso. Tá fazendo uso de ergogênico, tem que fazer a porra do exame. Vai lá, vê se está batendo. Sim. Vê como é que tá, testosterona livre, testosterona total, SHBG, faz o exame completo. Cara, é que nem a galera perguntou hoje, fala de tal laboratório, disso, daquilo. Cara, é difícil a gente... Que nem assim, a intuição da live, cara, não é bombardear ninguém.
Entendeu? Justamente orientar as pessoas, um exemplo assim, para, cara, prestar mais atenção pelas pessoas que se deixam influenciar na hora de fazer uma compra de determinado produto. Justamente. Deixa eu só Entendeu? fazer um complemento. Tem muita gente aí perguntando da Landerlan. Então, eu vou deixar algo claro para vocês aqui sobre o Landerlan. Landerlan um dos maiores laboratórios farmacêuticos da América Latina. Tá? Só que ele não atua no Brasil. Existem produtos da Landerlan no Brasil, mas que entram de forma ilegal. Tá? A questão da Landerlan no Brasil, não só no Brasil, como no seu próprio país de origem, tá? É a questão de falsificado. Tem muita gente que vende produtos falsificados da Landerlan. Não só da Landerlan, como de qualquer outra marca. Mas a Landerlan é bastante falsificada. Então, o maior cuidado com a Landerlan é você saber com quem você pega e de quem você pega. Tá? Porque se você for entrar nos grupos de WhatsApp, você vai ver um monte de nego falando que é distribuidor oficial da Landerlan. Mentira! Tá? Só existe um representante da Landerlan no Brasil. Um! E esse cara é responsável em repassar para os atletas patrocinados e, entre aspas, para algum outro indicado fora desses atletas. É um representante oficial. O restante é aquela velha história. La garantia soy yo. Você vai ter que acreditar no que eu falo ou não. Vai ter aquelas pessoas que realmente compram o Landerlan original e vendem no Brasil. Vai ter aqueles caras que compram o Landerlan falsificado achando que é original e vai vender aqui. E vai ter os caras que vão comprar falsificado sabendo que é falsificado e vai vender aqui. Assim como existem de várias outras marcas. Sim, a Landerlan ela realmente é um laboratório fármaco. Realmente ela é um laboratório fármaco que se encontra na cidade do Paraguai, entendeu? O problema realmente da Landerlan é por ela ter um nome, a falsificação. Uma coisa eu te falo, ó, isso daí, normalmente a galera vai muito por QR Code, né? QR Code. Eu vou te falar um episódio que eu passei isso daí há 3 anos atrás. A galera fala muito da MP, Músculo Pharma, né? E lá no Paraguai, por exemplo, assim, você ia comprar a Músculo Pharma, o cara ia lá no QR Code, ó, produto foi legal, é bom, produto eu dava ok no site. Teve um cara lá, mano, que ele era falsificador. Ele liberou, acho que, se eu não me engano, uma quantia acho que de $500 mil, 1 milhão pro cara que fez os QR Code, que desenvolveu os QR Code para MP. O que aconteceu? O cara vazou todos os QR Code, os produtos autênticos, para esse cara que era falsificador. Então o que acontece? O cara ele falsificava o produto, embalava tudo certinho e tinha acesso aos códigos originais MP. Então o cara ia lá no QR Code e dava produto autêntico, mas o produto não era autêntico. Entendeu? Até isso daí os caras conseguem dar jeito, cara. Entendeu? Você fica de cara, né, mano? Isso daí aconteceu há uns 3 anos atrás. Hoje eu não sei como é que tá. Entendeu? É por isso que, exatamente, cara, eu não gosto de ficar migrando de laboratório. Uma coisa eu te falo. A galera fala, seu laboratório, cara, você tá usando laboratório X? O QR Code da Landerlan, ele é confiável. A questão é aquilo que a gente fala. É aquele usuário, ele não vai atrás de nada, ele quer saber de preço. Então ele compra daquilo do primeiro que aparece. Tá? Então, assim, minha opinião, não tem muito conhecimento, quer pegar uma marca de ergogênico que, entre aspas, tem qualidade, você acha que você consegue original, vai de Landerlan. Você quer partir para outras marcas que não sejam de laboratório oficial, como a Landerlan é laboratório oficial lá fora, é laboratório regularizado, laboratório farmacêutico. Você tem opções aqui, a qual o Celi mesmo já falou, depois eu vou salvar a live, depois você vê aí. Existem outras opções também que são divulgadas no mercado. Agora, o que importa nessa live aqui, e o Celi já falou, e a gente vai tornar a repetir, é levar a informação para o usuário, para ele saber o principal. Você não compra produto bom barato, cara. Não existe essa de você pagar R$50 em viais. Não existe isso de você comprar bujão de 10 ml pagando 110, 120, achando que você está comprando um produto original. Você não está comprando produto original, você está comprando produto dosado, você está comprando produto de baixa qualidade. Sais de qualidade custam caros. E o pessoal está vendendo barato hoje porque existe um fomento de consumidores que estão buscando preço. São esses consumidores que estão se fudendo. E em cima disso, existem atletas, existem influenciadores
que estão ganhando muito dinheiro, estão usando essas pessoas com pouca informação como moeda de troca para encher o bolso, e quando estoura o caso, por exemplo, de uma HP ou de uma HP Peptide ou alguma outra marca de anabolizante, é o que a gente vê acontecendo todas as vezes. Ninguém tem vergonha na cara de chegar e falar assim, desculpa, eu fui enganado, olha gente, o produto que eu vendia não era bom, perdão, me perdoem. Não, filho da puta só quer encher o bolso e vocês que se fodam. É isso que eu fico puto. Né? Isso daí, eu acho que eu já até comentei com você, é uma coisa que eu vou falar na live, entendeu? Não ligo se for pro YouTube. Na época eu era patrocinado pela PH Gold, mano. Um exemplo assim, cara, eu tava muito bem na mídia, em rede social, era patrocinado pela Dragon, cara, por várias empresas, né? E fui subindo minha vida aos poucos, um exemplo, como a maioria, ganhei bastante dinheiro, entendeu? Só que uma coisa eu te falo, cara, o que aconteceu com a PH? A PH chegou uma hora, cara, que eles começaram a subdosar produto. Entendeu? Comecei a receber várias reclamações que o produto não estava batendo. Realmente eu fiz exame, o produto não bateu. Eu me desliguei da empresa. E o que aconteceu? O cara teve um problema com a justiça, o cara foram presos e sumiram. Um, inclusive, era investigador-chefe da Polícia Civil em São Paulo. Entendeu? Esse caso foi bastante falado em São Paulo. Mas tranquilo, não vem ao caso, sabe? Eu comecei a receber tanto inbox, mano, de pessoas que compraram o produto na minha confiança, na minha indicação, que eu perdi uma Z800 que eu tinha na época. Eu tinha pago 40 mil reais a moto, eu vendi minha moto e estornei no meu bolso para cada pessoa que comprou na minha confiança. Eu perdi uma Z800 na moto de 40 mil reais. Eu acho assim, por que eu não vinculo a minha imagem com empresa fuleira, com empresa ruim? Porque eu me sinto responsável pelo aquilo que eu divulgo. Um exemplo, é muito simples, cara, você ganhar rios de dinheiro em cima das pessoas, um exemplo assim. As pessoas que fazem isso, cara, eles não têm respeito pelo público. Eles não têm respeito por ninguém. Porque se eles tivessem respeito ou consideração, eles falam, pô, mano, o cara tá nessa fria porque eu indiquei. Eu indiquei. Então o que acontece? Eu me senti responsável. Essas pessoas que fazem esse tipo, cara, elas são responsáveis, porque elas são coniventes com o golpe. No meu ponto de vista, Exato. elas são coniventes com o golpe. Entendeu? Então o que acontece? É muito fácil. Deu problema, os caras simplesmente apagam as postagens, deletam a postagem. Se você vai no perfil do cara, começa a reclamar que o produto é ruim, o que o cara faz? Bloqueia a pessoa e foda-se. Eles não estão ligando para isso daí. Eu acho extremamente errado e antiético. Entendeu? Então o que acontece? Eu perdi isso daí. Foi a época que eu comecei a perder as coisas na minha vida, entendeu? Então eu comecei a tomar um outro caminho. Um exemplo assim, eu comecei a prestar... Quando você passa a tomar parte do balão, parte do golpe, você começa a prestar atenção com quem você fecha parceria. Um exemplo assim, ó, quando eu recebi a proposta daquela empresa de suplementos, o cara veio me oferecer um patrocínio, o que eu fiz? Bem, eu vou pegar, antes de fechar qualquer coisa, eu vou conversar com a pessoa que, na minha opinião, é referência em relação aos suplementos. Fui pedir sua opinião. Você sabe dessa empresa, você sabe dessa pessoa, essa pessoa é idônea, não é? Foi ou não foi? Assim é qualquer empresa que eu for fechar. Para você ter uma ideia, esses dias eu fui fechar com uma empresa, não vou nem citar o nome, era uma empresa de regata. Cara, um cara muito bem intencionado veio, me deu umas regatas, troco de divulgação, coisa e tal, bacana. Aí o que acontece? Aí eu fui e joguei a postagem da regata num grupo que eu tinha feito. Um cara me chamou em privado e falou assim, cara, eu fiz um depósito desse cara de 300 reais há 6 meses atrás, o cara não me paga. Eu falei, mas como assim? O cara quer fechar uma parceria comigo. O cara faz uma venda de 300 reais. Quer dizer, para mim o cara dá camisa, e pro cara que comprou e pagou, o cara não dá por quê? Cara, eu simplesmente cheguei no dono da empresa e falei, cara, eu não vou fechar parceria enquanto você não acertar aquela pendência com o menino lá. Porque eu acho errado. Cara, eu vou divulgar uma camisa, uma regata, uma empresa de um cara que... o cara, por exemplo, é tão fácil uma pessoa... Às vezes a pessoa fala assim, ser influencer é difícil. É um trabalho honesto? Pode ser um trabalho honesto, mas é um trabalho difícil? Não é difícil. O cara ganha tudo, mano. O cara quer uma regata, curte a foto de uma camisa, dá uma semana, vem um caminhão, uma caixa com 10, 15 camisas. O cara vai no sushi, faz uma postagem, hashtag, comendo, o cara sai sem pagar a conta. Cara, é difícil? Eu acho que não é difícil. A pessoa fala que é difícil você ser blogueiro, não é difícil, o cara ganha tudo.
Você vai lá, você curte uma determinada coisa, dá uma semana, o cara faz tudo a troco de divulgação. Entendeu? Então o cara vem falar pra mim que isso aqui é uma vida difícil. Cara, não é difícil, mano. Entendeu? É difícil para um cara que acorda às 6 da manhã, que vai carregar um saco de caminhão um exemplo, vai descarregar um caminhão, que trabalha numa oficina, que tem um câmbio, um motor para tirar. Aí o cara que chega às 7, sai às 7, aí Thiago, só para você ter uma ideia, isso aí é uma live que eu vou fazer depois, mas eu vou trazer outros convidados, só para adiantar para o pessoal aqui. Esse mundo de rede social, ele é podre, mas ele é extremamente lucrativo, altamente lucrativo, quando você faz ele dirigido para pessoas leigas, ignorantes e burras. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E eu vou trazer médico aqui para falar sobre isso. Existem médicos aí, de youtuber, com 2, 3, 4 milhões de seguidores, que estão dando baixa no CRM só para se dedicar a YouTube, só para se dedicar a Instagram. Tem médico de YouTube, para vocês terem uma ideia, que num cupom de desconto, sabe aqueles cupomzinhos de desconto? O pessoal acha que geralmente é muito atleta. O cupom de desconto, meu cupom de desconto na compra de tal produto. Eles ganham 10% de comissão. No pau da viola, 10% de comissão. Vocês sabem quanto o médico ganha? De 40% a 50%. Tem médico fazendo propaganda de um determinado produto, que depois eu vou abordar para vocês, que chegou a ganhar quase 8 milhões. Uma questão assim de 30 dias. Detalhe, isso não é declarado no imposto de renda. Eu estou falando de 8 milhões em 30 dias. Você acha que o médico desse quer clinicar? Você acha que o médico desse vai perder tempo dele atendendo paciente em consultório, sendo que ele tem uma mina de ouro no Instagram, no YouTube, que são pessoas leigas e desinformadas. Esses médicos estão se desligando do CRM para virarem doutores de rede social. Altamente lucrativo, milionário. Vocês acham que youtuber ganha dinheiro? São mendigo perto desses médicos. Mas a gente vai abordar esse assunto mais para frente. Uma coisa eu te falo assim, Félix. Eu não tenho por que mentir, porque eu tenho participação, eu vivo de rede social hoje, mas eu tenho uma cabeça. Eu decidi me afastar desse meio porque foi um meio assim, cara. Pode ver que eu quase não gravo mais canal no YouTube, porque o meio do fisiculturismo, esse meio do youtuber, hoje em dia já virou mais entretenimento. Às vezes, vamos falar assim, muita gente critica as pessoas que é youtuber, que passam entretenimento. Veja bem, eles estão errados, na sua opinião? Em fazer o que fazem? Olha, algumas coisas a gente não consegue engolir, mas é por causa da idade. Mas aí, que eu tenho um instinto muito explosivo, todo mundo sabe disso. Sim, mas depois que eu me acalmo, eu fico passando assim, mas peraí, eu não tenho mais, eu tô com 48. O fulano que segue aquele youtuber tem 17, tem 18, não tem maturidade, tá batendo punheta, mal consegue namorar, tá começando a viver a vida agora. Como é que eu vou pedir maturidade numa pessoa dessa? É impossível. E é esse público que fornece a visibilidade de alguns youtubers. Mas faz parte. O youtuber ele tem, por excelência, e ele tem que falar a linguagem do público que ele quer atingir. Se você quer atingir um público imaturo, um público mais juvenil, um público sem muita informação, você não pode cobrar desse público depois que ele seja maduro com você. Agora, quando você quer atingir um público mais maduro, um público que pesquisa, um público que vai atrás, um público que exerce uma crítica construtiva, que tem bom senso, esse público ele já é mais seletivo, mas com certeza ele te traz uma qualidade em retorno melhor. Então, eu concordo, um exemplo assim com você. Vamos falar assim em partes. Porque é o seguinte, por mais que a gente fala molecada, galera de 17, 16 anos, um exemplo assim, querendo ou não, eles acabam sendo consumidores. Porque, um exemplo, o cara, você vai lá, o cara tem 1 milhão de inscritos. Consumidores e também massa de manobra. Exatamente. Aí você falou tudo. Aí eu te falo assim, a pessoa que faz, um exemplo, o que gera o entretenimento, ela tá errada. No ponto de vista dela em lucrar... Sério, sem querer te cortar,
O tal do Du Carraro ali é meu advogado. Carraro, meu advogado, ele já entrou ali falando ali, ó, a duplinha lindinha, maravilhosa. Olha que pilantra. O Du Carraro. Gente, esse Du Carraro aí é meu advogado, tá? Para quem não sabe, ele é meu advogado. Ele que é o cara que livrou minha cara dos 102 processos que eu respondi. Entendeu? E no ponto de vista da pessoa que está gerando esse conteúdo de entretenimento, cara, ela não está errada porque ela está atingindo o objetivo dela, que é o quê? Enriquecer. Ter dinheiro, manter a vida boa. Porque as caras falam, youtuber é trampo difícil. Cara, eu vou falar a verdade, não é trampo. Que não te falei, trampo difícil é você acordar às 7 da manhã, encarar uma jornada de trabalho e treinar para distrair a cabeça, porque tem como hobby. Agora, veja bem, o cara que é youtuber, que, um exemplo, que está no meio da academia, cara, o cara ganha dinheiro, o cara não faz nada o resto da vida, o cara acorda, come e treina. Então, o que acontece? Qual que é o sacrifício do cara dormir 3 horas da manhã, acordar 10 horas da manhã, meio-dia, em passar o dia inteiro comendo e fazer uma coisa que na qual é hobby para ele? No caso, seria treinar. Você vê sacrifício nisso? Eu não vejo. Porque o cara não tem comprometimento com o horário. O cara pode estar em qualquer lugar do Brasil, a conta, o financeiro dele está entrando. Não interessa. Entendeu? Cupons e cupons de desconto diz, cara, e o cara está retornando. E o cara está retornando, o cara está ganhando dinheiro. Entendeu? Então, Sim. O que acontece? Não é difícil. Não é difícil para um cara falar, eu sou youtuber, o trampo é foda. Não, não é foda. O foda é quando você... vai ser foda quando as pessoas verem que o seu conteúdo não está mais agregando elas. E um exemplo, com as suas vendas, com as empresas deixarem de faturar com você, você se tornar porque a tendência do ser humano é evoluir. Então, essa pessoa ela começa a evoluir, ela começa a ver que aquilo que ela achava correto até um determinado tempo atrás, não é. É assim que funciona, Exatamente. É a evolução. É que nem eu busquei, hoje eu, tipo assim, do que você me conhece hoje, das ideias que a gente trocava antes e hoje, eu acho que eu melhorei muito minha cabeça. Sabe, a gente está procurando evolução constante. Se eu fosse fazer um trabalho, um exemplo assim... Meu irmão, você melhorou muito sua cabeça, pode ter certeza disso. Você deu uma amadurecida violenta. Você era 2 vezes pior do que eu. Eu me senti um gatinho perto de você. Cara, hoje eu sou tranquilo, cara. Eu sempre fui tranquilo. Entendeu? É que nem quando aconteceu tudo aquilo lá as pessoas indo contra. Cara, eu queria afrontar todo mundo e mostrar mais um exemplo. Para a época, para o que eu fazia, para as minhas necessidades, era aquilo. Hoje não, hoje eu já tenho uma outra cabeça, já tive uma outra vivência. Cara, hoje o que eu faço para mim tá ótimo, cara. Eu tenho meu canil, crio meus cachorros, tô criando passarinho agora, gosto de passarinho, que nem agora, final do ano, eu quero pegar um tempo, sair para pescar, sabe? Eu tô aproveitando outras coisas da vida, não tô tão focado em cima apenas de uma coisa só, sabe? Eu acho assim, se for para mim voltar pro canal do YouTube, cara, eu volto, mas eu quero fazer algo que seja realmente edificado. Eu não quero forçar, por exemplo, fazer um canal de entretenimento. Se for para mim fazer um trabalho de entretenimento, por exemplo, fazer um projeto em 3 meses, vamos fazer um projeto com uma pessoa. Vou pegar 3 pessoas mais ou menos com o mesmo biotipo. Ó, você vai fazer um projeto comigo, você vai ter essa rotina de refeição, mas você vai ser natural. Pega uma outra pessoa, ó, você vai ter a mesma rotina que esse cara, só que você vai harmonizar. Vai comer, vai harmonizar. Treinar. E você vai comer, harmonizar e suplementar. Depois de 3 meses, mostrar o resultado. Exemplo, realmente, é um exemplo. Se você, já tenho uma ideia para você. Se você for fazer um canal de entretenimento, você pode me pegar como uma cobaia, você pode me lançar nos palcos. A gente pode lançar junto a categoria cinturinha de ovo, chupeta de baleia. Né? Já pensou eu posando na Men's Office? Ia ficar a coisa mais linda do mundo. Cara, eu penso assim, mano, o projeto não seria nem tanto mas é mais para proporcionar o seu bem-estar. Cara, às vezes você não quer ser um atleta, mas você quer atingir um emagrecimento, você quer atingir um objetivo. Cara, as pessoas hoje em dia, nem todo mundo quer treinar para ser um atleta. As pessoas, hoje, eu treino mais pensando no meu bem-estar, pensando mais, por exemplo, assim, me sentir bem, do que antigamente, Félix, eu nunca estava contente comigo mesmo. Por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, quando eu vivia a vida de um atleta mesmo, cara, eu tava, toda hora eu entrava, por exemplo, assim, um perfil de pessoas que sabia que era a minha categoria e ficava me comparando. Pô, o cara tá evoluindo, eu preciso fazer alguma coisa para evoluir. Pô, o cara tá usando tal coisa. Então eu preciso usar porque eu não posso ficar para trás. E é assim, sabe? Cara, hoje, graças a Deus, eu não me comparo com ninguém, eu vivo bem.
tô bem, eu acredito assim, na minha forma física. E assim, cara, é legal você fazer um trabalho de entretenimento. Hoje em dia, porque, o que acontece? Isso aí se torna repetitivo, cara. Sabe, repetitivo. Uma vez um amigo meu colocou uma coisa no Instagram lá, ele colocou assim, sempre as mesmas coisas, né? Na academia colocando sempre as mesmas coisas. Aí eu mandei uma mensagem, falei, cara, imagina só, você tá de saco cheio de fazer sempre as mesmas coisas, agora imagina o público de ver as mesmas coisas sempre. Cara, isso daí não é legal. Por exemplo, hoje em dia tem muito projeto, por quê? Porque foge da rotina. Cada pessoa que vai assumir um projeto tem uma personalidade diferente, a história leva um rumo diferente, entendeu? Então o que acontece? Segue todo aquele roteiro. Entendeu? Hoje em dia é fácil você fazer projeto em cima de balança. Fala assim, ó, você tem que bater tal peso no dia do seu projeto. Cara, o cara não bateu, mano, só que diurético no cara, até o cara chegar no peso. Ah, o magrinho não conseguiu engordar, meu, bebe galão de água aí, bate o peso. Então o que acontece? São coisas legais. Por exemplo, é que eu te falei, fazer um projeto, cara, vamos ver se dá diferença você fazer um exemplo. É Um algo para período. você pensar e ter futuro esse projeto, Um principalmente exemplo. com você A liderando isso. maioria fica na dúvida, hormoniza ou não hormoniza? Pega um cara normal, faz ele ter uma vida que um atleta vai ter. Faz ele comer Tiagão, certinho. um bate-bola agora rápido, porque o nosso tempo está acabando. Pessoal, algumas perguntas aí que o povo estava perguntando. GH, como é que os atletas fazem para arrumar? Só de farmácia? Trazem de fora? Como é que eles fazem? Cara, atleta mesmo, muitas vezes, a maioria que eu conheço, farmácia. Farmácia. E usam Tá. o Tropin, o Bergamo, mas contato, maioria farmacêutico. Atletas do Olímpia usam laboratório underground, laboratório do mercado negro? Eu acredito que lá fora nos Estados Unidos, né, mano, a maioria é laboratório underground. Lá, porque Como eles aqui não tem também. Não existe muita diferença. Como Não aqui existe também, não muita existe diferença. muita Lá nos diferença. porque lá nos Estados Unidos é pior ainda você comprar um medicamento sem receita. Como que você vai lá comprar uma trembolona, sendo que não é um medicamento veterinário? Entendeu? Não tem essas coisas lá. Então, lá tem também o mundo underground. Porém, quem faz é mais honesto. Essa é a E tem um diferença. detalhe, né? Tem um detalhe, o pessoal que está perguntando de GH. Me desculpa, gente, mas aqui onde eu moro, você conseguir uma receita médica para comprar GH é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil você comprar GH com receita do que você ir na esquina e comprar uma É, paçoquinha. Aqui em Goiânia você vai numa farmácia aqui, ó, numa distribuidora, vende normalmente. Sem receita, sem nada. Aqui em Goiânia Uma tem uma outra farmácia. pergunta que fizeram lá no Insta foi o seguinte: a pessoa, depois de quantos anos de treino. É uma pergunta interessante para quem é novato. Olha só a pergunta que fizeram para mim fazer para você. A pessoa, depois de quantos anos de treino e dieta, ela deve fazer uso de ergogênicos? Primeiro É ela uma tem que pergunta bem capciosa. Eu acho assim, primeiro ela tem que ver a necessidade dela realmente, se ela vai querer entrar por esse mundo, porque você sabe que é um caminho sem volta. A partir do momento que você começou a harmonizar, cara, dificilmente a pessoa vai parar. E você sabe, porque quando você para, você perde. Não porque você é uma pessoa louca, mas porque o corpo ele é propenso ao catabolismo. Então o que acontece? É uma luta constante contra o nosso ego. Pô, a gente está preparado para ganhar. Por exemplo, você está preparado para chegar numa academia, o cara, oh, você melhorou, você está maior. Agora, dificilmente você vai chegar na academia e o cara fala, porra, mano, o que aconteceu? Você emagreceu, você está doente? Aí o cara vai encanar e o cara vai entrar nisso daí. Então é o seguinte, quanto tempo de academia? Cara, eu acho assim, antes do cara, eu penso assim, ó, o cara tem que já ter uma vida adequada, um exemplo assim, uma rotina boa de treino, por exemplo, ele tem que ter isso daqui como um estilo de vida dele, como algo que ele vai querer levar, não vai ser algo passageiro, eu vou treinar para o carnaval, eu vou treinar para o verão, não, é algo que ele já vem fazendo aí, por exemplo, 1, 2 anos, constante, o cara tá alinhado nos treinos, sabe treinar, sabe comer, cara, aí pode-se pensar em fazer utilização de alguma coisa. O meu erro, quando eu comecei, foi o seguinte, cara. Eu entrei com 29 anos e já quis entrar na ânsia. Não, eu vou chegar, vou me entupir de hormônio, que eu vou crescer. Cara, tive resultado, porém, é que não falo naqueles vídeos, né? Era efeito sanfona. Eu inchava, emagrecia, inchava, porque 30 pegando, segundos para acabar o nosso tempo. 30 segundos para acabar o nosso tempo. eu não tinha uma alimentação adequada. Cara, se o cara treina, o cara sabe treinar, ele segue uma dieta, tem aí 1 ano, 2 anos de academia, cara, o maior de 21, cara, harmoniza, se é isso que ele quer.
Entendeu? Mas, porém, tá